formulação clássica, né, emblemática. O sonho é a via régia. Entre nós mineiros, talvez boa parte aqui, né, se não todos, caminho real, estrada real, né? O sonho é a estrada real do inconsciente. Para nós faz bastante sentido, né? Estrada real é por onde passa o fluxo. O ouro está ali, é a estrada real do inconsciente. Então, o caminho nesse sentido não é o único, né? Porque Freud vai colocar o sonho na condição de formação do inconsciente, junto do ato falho, do sintoma, etc., parapraxias. Mas o que Freud nos diz nesse momento? Que o sonho é a via régia, o caminho. Tem algo ali que diz respeito à coisa, estou já colocando assim, à coisa chamada inconsciente. E, articulando isso tudo, acho que para a gente pensar a territorialidade do inconsciente, nós temos que tentar pensar isso tudo em conjunto. Como se fosse uma figura, um holograma. Não dá para ver só de frente, chapado. Você tem que ver ele na sua textura. Holográfico, né? De maneira holos, né? Ao redor de total. Então temos o sonho falado, o sonho como via régia do inconsciente e algo interessantíssimo. O sonho como rebus. Tem uma passagem de interpretação do sonho, que também costumamos passar meio rapidamente, mas ali tem o ouro da estrada real. O sonho é um rebus. O que é um rebus? Eu acho que todo mundo, senão a gente não se lembra bem do que é, mas sobretudo quando crianças, não só, mas quando criança, a gente sempre tem acesso a um rebus. Aquele desenho, né? Desenha um sol e um dado. Dado, julgar, sol, estrela. Sol, dado. Como que se lê? Não é? O que está sendo dito no rebus? Você tem que escutar o que está posto ali, não é a imagem. Não é, eu não leio esse rebus é facílio, né? Esse é o arroz com feijão dos rebus, mas eu não leio um rebus. Estrela ao lado do negócio de julgar. Ou eu não fico escutando que ali tem o Sol, relacionado ao sistema solar, e um objeto com aqueles pontinhos que vem a ser o dado. É outra coisa que está posta ali. Sou dado. Lacan frisa muito isso, né? Ele vai destacar muito essa passagem que Freud nos diz. Nós devemos escutar um sonho tal como nós lemos, nós nos posicionamos diante de um rebus. Nós temos que nos afastar daquela obviedade das figuras que ali estão. Na prática, né? Não é isso aqui agora, mas na prática, só um rápido parêntese também. Por isso que quando, né, alguém sonha, eu sonhei, comigo mesmo, comum, né? Sonha, de algum modo a gente está lá, às vezes aparece a gente mesmo, né? Ipsis literis, nós estamos lá dentro do sonho. De maneira nenhuma, analisando quando me fala do sonho, eu dentro do sonho, ele dentro do sonho, isso não significa que o sujeito esteja ali. Isso que é interessante, se o sonho é um rebus, o que nós chamamos de sujeito pode estar nos lugares mais inusitados possíveis do sonho. O sujeito está no outro. Isso é interessantíssimo no sonho, né? Quando a gente, né, exatamente, né, o ponto que faz questão no sonho, né, o que diz respeito, de certa forma, a essa intimidade estranha de cada um de nós, não é a sua figura no sonho, mas pode estar num lugar totalmente outro. Estou só dando um exemplo de como que esse rebus também se mostra no sonho nesse sentido. Você não deve pensar que, né, pelo fato de eu analisando, estar nos falando de um sonho, eu subi no pé, né, de manga. Talvez a manga tem muito mais a ver com o sujeito do que eu subir no pé de manga. E manga está longe de ser manga. Pode ser manga. Ou outra coisa qualquer. Não é? É isso que é o rebus. Ou seja, entende que Freud está nos falando então de uma forma de escuta do sonho que diz respeito a uma outra cena inconsciente aí que se apresenta. E aí sim, gente, é que nós temos que tomar muito cuidado. Eu acho que, sobretudo, quem vem aqui de uma formação na psicologia, não só, mas na psicologia, não há manual de psicologia inicial que não caia nesta imagem, né? Não traga essa imagem para apresentar o que é inconsciente. Inconsciente como sendo, né, um iceberg. O que está para cima, que todo mundo vê, se esbarra, aparece, né, brilhante, é o consciente, é a menor parte, e o que está abaixo, enorme, submerso, escondido, nas profundezas, é o inconsciente. Lacan risca isso do mapa.
Lacan vai dizer, inconsciente não é isso. Porque se nós levarmos em consideração isto, pensarmos inconsciente como profundidade, ou o inconsciente como, já passando adiante, como um abissal. O que é o abissal? Abissal que tem a ver com abismo, é o profundo, é o obscuro. Essa ideia de que o inconsciente é onde tem certas monstruosidades, fantasias, e que hoje quase todo mundo sabe, aquela vontade de matar a mãe, vontade de matar o pai, que as histéricas estão abrindo o baú e mostrando. Tudo bem que uma certa concepção da psicanálise, até mesmo freudiana, certas imagens freudianas, talvez nos deem uma certa ideia que vá nessa direção. Dê uma certa validade a essas imagens. Agora, se olharmos Freud com muito mais cuidado, e é isso que Lacan nos propõe, nós vamos verificar que inconsciente diz respeito a uma outra territorialidade totalmente diferente dessa abissal. Ou seja, é isso que Lacan vai nos dizer. Eu acho que é importantíssimo, faz toda a diferença para a condução clínica. O inconsciente, ele está na superfície. Ele é da ordem de uma superfície. Inconsciente não é algo que está dentro de cada um de nós escondido. E qual superfície que é essa, fundamentalmente? O que se dá entre analista e analisando. A superfície que se coloca entre analista e analisando. Nesse sentido, muito diferente dessas ideias do abissal, do profundo, do secreto, Lacan está dizendo que está na superfície da linguagem. Nós temos que tentar escutar a linguagem que está aqui em cima, não é que está lá embaixo. Só que essa linguagem aqui em cima, ela é um rebus, ela é cheia de torções. Não é procurar outra coisa fora disso. E isso se coloca no espaço entre analista e analisando. Então, nesse sentido, estritamente falando, nós podemos talvez hipotetizar que o inconsciente analítico, ele é produzido exatamente no espaço transferencial. Ele, estritamente, ele não é uma glândula que nós temos dentro de nós, nós vamos sair andando por aí já com ele pronto. Porque o inconsciente, voltando lá ao encontro com a histérica, o inconsciente analítico, ele precisa do analista, enquanto, minimamente, endereçamento. É o que Lacan vai nos dizer, que um ato falho, aqui eu cometi um ato falho, agora há pouco, um ato falho, numa festa, no salão, na rua, não é estritamente um ato falho, nesse sentido. Porque falta a ele algo crucial, falta a ele a escuta analítica. Vai ter de sobra, o Freud explica, Sim, Aí vai ter de sobra, mas não é aí que está o analítico. Eu chego aqui, ou qualquer pessoa, vamos terminar ou começar o seminário. É claro, para pensar. Não queria ter vindo, não queria ter começado, está com pressa, quer acabar. A psicanálise, com todo respeito, de Marie Claire, não é o analítico. É exatamente o não lugar do analista, o não lugar do analítico. Nós temos que tentar sair exatamente disso, para que exatamente a gente possa compreender, senão fica muito difícil, fica aí sim extremamente hermético, uma formulação como essa. Uma formulação crucial em Lacan. O inconsciente estruturado como uma linguagem. É aí sim que então tem algo ao avesso do abissal, ao avesso do profundo. Está posto na linguagem, estruturado enquanto linguagem, estruturado tal qual. E aqui só para, eu quero chegar a um fragmento clínico para ficar mais, a gente tenta trabalhar mais isso, essa questão da superfície, da linguagem, do inconsciente, que é esse atravessamento, é o que cai, é a torção da linguagem, inconsciente diz respeito a isso. Só para a gente ler aqui, vou ler, então aproveitar, ler, até abrir, caiu aqui quase que por acaso na minha mão, do livro. Uma página 29 que eu achei bem interessante. O que Freud descobre, Lacan funda. Eles estão propondo. Aí, argumentação. Em 1953, 20 anos após seu estágio do espelho, Lacan profere em Roma Função e Campo da Fala e da Linguagem na Psicanálise, o texto, ou o Discurso de Roma, que é onde tem, de onde começa a ser extraída essa formulação que vai ganhar mais sistematicidade no texto, a instância da letra, muito perto desse. Esse relato de orientação funda o inconsciente, descoberto por Freud, trazendo as suas condições de linguagem. Estão vendo? Condições de linguagem. Não é necessariamente dizer que o inconsciente é uma linguagem, que é aí que até o debate tenso entre Lacan e Laplanche. Não é bem, O inconsciente tem condições de linguagem, tem uma estrutura tal qual a linguagem. O inconsciente, é isso que eu gostaria de frisar para vocês, o inconsciente não é algo concreto,
nenhuma entidade diretamente apreensível, mas o conceito do que opera para constituir o sujeito. Então, o conceito do que opera para constituir o sujeito. Claro que sujeito aqui é aquele sujeito que Freud nos propõe quando ele fala que o eu não é senhor na sua própria casa. É o avesso da mestria. Então é nesse sentido que nós podemos pensar melhor o que vem a ser inconsciente estruturado como linguagem, que aqui eu não vou me alongar, que acho que são formulações, né, que a gente já pode ter por aí, é só para frisar, depois, repito, vocês vão receber esse material, que é o que Lacan faz, né, em paralelo, voltando à interpretação dos sonhos, quando lá na interpretação Freud nos propõe condensação e deslocamento, são mecanismos de produção do sonho, né? Então aqui a gente tem que pensar que é como se fosse o quê? Uma gramática. Gramática não são as regras de uma língua? Como é que um verbo se junta com um sujeito? De qualquer jeito? Não, tem uma gramática. Onde que entra adjetivo? Onde que entra advérbio? Então gramática nada mais é do que uma chatice, primeiramente, claro, né? Mas é o quê? Como que as peças do Lego se juntam, não é isso? Nós estudamos gramática para entender como é que o Lego se junta. E aqui Freud está nos mostrando uma gramática do inconsciente. Como que as peças do Lego, as representações, no caso do sonho, ela dizendo como que elas se juntam, se articulam. E Freud está dizendo que tem basicamente dois grandes caminhos: condensação e deslocamento. Uma coisa sobre a outra, não é? Condensação, ou uma coisa ligada em contiguidade com a outra. Basicamente são duas lógicas, dois jeitos das pecinhas do Lego e que constitui o sonho, né, que tem essa representação, as condições de representabilidade, como Freud fala, mas basicamente são dois modos dos mínimos elementos dos sonhos se colocarem. Eles, um no lugar do outro, aí aquela pessoa que a gente sonha, que tem o rosto do seu tio, a voz do seu marido e um jeitão de alguém que você viu e não sabe quem é. 3 em 1. A metáfora que Freud utiliza na época, bem interessante, é qual? Ele vai dizer que, lembra negativo de foto? Alguém ainda dá para lembrar, negativo de foto. Na época tinha algo interessante, pegava vários negativos de fotos e colocavam 3, 4 negativos juntos e fazia uma só revelação. Então a imagem que aparecia, ela tinha traços dos 3, 4 negativos. Hoje seria para nós as camadas do Photoshop, né? Você pega o Photoshop, né, sacaram isso. Photoshop, qualquer imagem é formada por camadas. Então você tem camadas. A imagem inteira, na verdade, é um compósito de camadas. Então você tem a condensação. O deslocamento é alguma coisa que está ali em contiguidade e que não é bem a coisa. Você sonha que a casa está pegando fogo, o mundo está acabando, você não está ligando muito. Mas na hora que aparece um gato, aí você começa a prestar atenção no gato, né? O gato tem muito mais importância do que o mundo em cataclisma, né? Aí o gato ganha importância no sonho. Ou seja, tem algo, o investimento recai sobre o gato. São alguns exemplos que Freud dá. Aí você pega, né, um pedaço que está no lugar de algo maior. Lacan reconhece aí duas figuras também importantíssimas de linguagem: metáfora e metonímia. Metáfora é uma substituição, não é analogia, ele frisa isso bem, não é analogia, é uma coisa que está no lugar da outra. Esta mulher é tão bonita quanto uma felina. Isso é analogia, não é metáfora. Porque tudo está posto ali no mesmo plano. Aí quando ela entra, a gente fala, a felina chegou. É metáfora. Porque a felina está no lugar de. Está posta no lugar. Ela entra em cena num efeito de porta giratória de banco. Se alguma coisa entra em cena, a outra sai. Isso é metáfora. E a metonímia, né? Me dá um copo. Não, me dá uma água, né? É isso. Me dá uma água. Onde o pedaço, o conteúdo diz respeito ao continente. Tem uma relação de contiguidade. Ou seja, estou querendo dizer que todo texto introdutório ao Lacan, né, todo texto que nos formou muito, né, lembro, né? Curso e discurso na obra de Jacques Lacan, e por aí vai, né? Os que eram usados nos anos 80, início dos anos 90, né? Joel Dor, qualquer manual de introdução a Lacan, qualquer lugar que a gente vai, né, pedir socorro para entender Lacan, vai estar falando disso. Isso é basal, né? E é por ali que nós vamos ver como que isto que vem a ser, de fato, essa territorialidade do inconsciente, como que isso funciona.
E aí, então, o que eu posso pensar? Vamos começar agora a falar mais da prática, da experiência.